Então, eu vou começar discutindo uma questão envolvendo funções, né? Então, vou começar com uma questão envolvendo funções. Vou pegar o enunciado aqui. Vou trazer aqui em tela. Tá? Considere as funções f e g dadas por suas leis de formação. Nesse caso, a função f tem a lei de formação dada aqui por essa regra, f de x é x mais 1 sobre x menos 1, e a função g, essa segunda regra, que é 1 sobre y. E aí veja que o x aqui está representado aqui o argumento, né, da função f, e na função g eu identifiquei por outra letra aqui, mas eu poderia ter feito a mesma coisa, né? Eu poderia simplesmente ter definido a função f com a mesma regrinha em x, x mais 1, x menos 1, e a g também poderia estar sendo definida em x, né, dado por 1 sobre x. Então aí é só uma questão aqui de notação, né? O x passa a ser o elemento de domínio da função f, e aqui o y passa a ser o elemento de domínio da função g. Daí a questão pede para definir as relações de soma, diferença, produto e quociente entre essas funções f e g, certo? Então aí, a primeira coisa que a gente pode fazer, né, é definir. Vou escolher alguns exemplos aqui. Então vou definir primeiro a soma da f com a g. Então uma das coisas que eu poderia ter confundido aqui é você pegar e pensar que o x e o y aqui, né, são coisas diferentes, quando na verdade, se você define a soma dessas funções, você vai subentender que elas estão no mesmo ambiente de domínio, né, para poder ser feito a operação aí de soma entre essas funções. Então, continuando, né, veja que f mais g, se você quiser somar, se a gente quiser definir a operação aí, a função soma f mais g, basta a gente fazer aqui f mais g, né, de x, o termo genérico, f mais g de x, então f mais g de x, certo? A gente vai pegar aqui a soma, né, das regras que vão decorrer aí para a função f. Então x mais 1 sobre x menos 1, né, mais a regra que decorre aí da função g, que aí veja que agora eu não preciso colocar y, porque elas têm que estar no mesmo universo de domínio. Então aqui eu vou trabalhar com 1
sobre x. Então ou você usava o x ou o y, ou usava uma letra genérica, né? E aí agora o cálculo é feito usando elementos aí de álgebra, né? Tá certo? Então nesse caso aqui eu vou ter que calcular o mínimo múltiplo comum. Eu vou colocar aqui o denominador, e aí o denominador vai ficar x menos 1 vezes x. E aí agora a gente faz a conta, né? X menos 1 vezes x dividido por x menos 1, então sobra o x, então eu vou ficar com x vezes x mais 1, mais, e aí o x menos 1 vezes o x dividido por x, sobra o x menos 1, isso vezes 1. Licença, professor. Eu posso colocar o resultado direto sem precisar colocar essa parte? Peraí, como assim direto? No numerador, botar o você x fala ao sem quadrado mais simplificar. x Você está falando mais assim, x menos 1. sem simplificar, certo? Isso. Seria, não seria errado, mas como a gente vai fazer uma prova objetiva, né? Então, talvez para poder descobrir qual seria a resposta, você tivesse que fazer algum desenvolvimento, tá certo? Tá bem. Tá certo. Então aqui, Obrigada. por exemplo, só para continuar aqui a conta, né? Eu vou simplificar esse denominador. O denominador vai ficar um polinômio, né, de segundo grau, x2 menos x, e o numerador também vai ficar um polinômio de grau 2, né? Mas aí x ao quadrado, vou só confirmar aí se a resposta está certa, x ao quadrado mais 2x menos 1 seria o numerador. Vamos só confirmar aqui, mudar a cor. Então aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 1. Então x ao quadrado mais 2x menos 1. Então essa seria a expressão aqui que você podia colocar aqui do f mais g no x, certo? Aí, por exemplo, se eu pergunto qual é o f mais g de x no 1, marque a resposta que se aproxima mais desse valor. Então você iria marcar, né, o f mais o g no 1, por exemplo. Aí teria que ser 1 ao quadrado mais 2 menos 1 sobre... E aí não teria como definir, né? Mas tudo bem, acabei escolhendo aqui o valor errado. Mas vamos lá. Vamos trocar esse 1 aí por 2, certo? E a f não está definida, essa f mais g ela não está definida no x igual a 1. Então eu poderia dizer, existe o f mais g de 1? Aí não existe, né? Aí no caso aqui o f mais o g de 2, por exemplo, aí você calcula no 2. 2 ao quadrado mais 4 menos 1 sobre 2 ao quadrado menos 2. Professor, licença. Oi. Não existiria o f mais g de x quando o x fosse 1, porque o denominador seria 0? Porque o denominador é 0, exato. O denominador sendo 0, aí não existiria, certo? Certo. E aí Obrigada. o f mais g de 2 daria aí 4 mais 4, 8, menos 1, 7 sobre 7
7 sobre 15, aliás, 2 ao quadrado, 4, 7 sobre 1, né? 7, né? 4 menos 2, não, 7 meios. Então aqui, ó, 2 ao quadrado, 8, menos 1 dá 7, e embaixo dá 4 menos 2, que é 2, 7 meios. Seria o F mais G no 2, certo? Aí, essa seria a discussão que podia acontecer, né? No caso, uma questão aí de múltiplas escolhas, múltiplas alternativas. Eu vou pegar outra conta aqui, agora considerando a função. Então vou novamente aqui, ó. Vou partir aqui de cima agora. Vou pegar a F sobre a G agora. Vamos fazer a conta agora com a F sobre a G. Então a F sobre a G, a gente tem que tomar. Então, por exemplo, aqui, ó, na F mais G, você já teria, por exemplo, se a gente quisesse discutir aí discussão sobre domínio dessa função, ela já não seria definida nem no 0, né, e nem no 1, por exemplo. Ela não seria definida nem no 0 nem no 1, certo? Então, o domínio dela seria todos os reais. Se você quisesse saber aqui, discutir o domínio da F mais a G vai ser igual a x real, tal que o x é diferente de 0 e 1. O menos 1 entra. O menos 1 ela não tem problema, porque você vai ter menos 1 ao quadrado, que vai dar 1, aí menos, né, o menos 1, né, aí vai dar mais 1, isso aqui vai dar 2, não tem problema no denominador. Então a divisão por 0, ela não é permitida entre números reais, né? Então isso se transforma numa indeterminação, e aí isso fica mais no contexto dos limites, certo? Então o conjunto domínio dessa função F mais G, ela não são todos reais, com exceção do 0 e do 1. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre G? Vamos trabalhar com a razão F sobre G de x, ok? Então a função F sobre G de x, ela vai ser definida pela regra da F no numerador. Então a regra da F, x mais 1 sobre x menos 1, dividida pela regra da G no denominador, que vai ser 1 sobre x. Aí fazendo aqui a simplificação, x mais 1, x menos 1, vezes, aí aqui, x sobre 1. Bem, agora seguindo, aqui, então eu vou ter que isso aqui é igual x ao quadrado mais x, certo? X ao quadrado mais x sobre x menos 1. Isso aqui é a fórmula, a expressão, é a lei de formação da F sobre G calculada num x genérico. Ok? Bem, domínio dessa função. Domínio de F sobre G. Domínio de F sobre G. Então já vi aqui que o x diferente de 1, né? 0, x diferente de 1, né? X diferente de 1. Certo? Então x real
tal que x diferente de 1. Encontramos aí o domínio da g. A função g calculada, aliás, a função f sobre g, a função quociente, calculada no x igual a 3. Então, f sobre g calculada no x igual a 3 vai ser igual a 3 ao quadrado mais 3 sobre 2. Então, 9 mais 3, 12 sobre 2, que é 6. Certo? Bem, então são perguntas que podem surgir aí no decorrer de uma prova, e aí sobre funções, né? Nessa parte aí de funções. Aí outra pergunta que eu posso ver é: será que a função f sobre g ela é uma função par, né? Será que é uma função par? Aí vamos ver aqui a regra dela, né? É x quadrado sobre x menos 1. X quadrado é x quadrado mais x sobre x menos 1. Aí você tem que calcular ela no x e no simétrico de x, né? E aí menos x quadrado mais menos x sobre menos x menos 1. Então calcula no x e no simétrico de x e vê se essas coisas vão dar o mesmo resultado. Se der, a função é par, certo? Então, vamos só fazer a conta aqui. Aqui x ao quadrado menos x ao quadrado permanece x ao quadrado, mais menos x, certo? Dividido, né? Tudo isso está dividido por menos... vou colocar esse menos para fora, vai ficar x mais 1 aqui embaixo. Então veja que essa fórmula aqui, basta você pegar um número, por exemplo. A gente calculou o f o valor de f sobre g quando x é igual a 3 e deu 6. Quando x for igual a menos 3, né, aí vai dar o que? Menos 3 ao quadrado, menos 3, mais menos 3 sobre menos 3, menos 1. Aí o resultado vai dar Ô, professor, 9. Oi. no numerador ali tem menos 3 ao quadrado, aí mais menos 3. Mas cadê o menos? Cadê o menos do menos x? Ou o senhor já tirou o menos da frente e fez a regra de sinal? Não entendi. Como assim? Não entendi. Fazendo a conta aqui, ó, botei 9 menos 3, né, que é 6, dividido por menos 4. Então, menos 4. Isso aqui é completamente diferente de 6, né? Então, para um caso já não deu, então a função não é par. Então, f sobre g não é par. Certo? Não é par. Ok? Aí tem vários exemplos de funções pares bem simples, bem conhecidas. Essa aqui não é uma função par. Certo? Então vamos analisar aqui essa função que, quando ela está amplamente definida, certo? Qual o valor aí que ela não pode assumir? Então, o único impedimento aqui que eu vejo aqui claramente, é que esse denominador seja zero, ou seja, quando x é menos 5.
Então, o domínio dessa função vai ser todo x real, tal que x é diferente de menos 5. Certo? Então, já vi aí. Professor, não entendi não. Explica novamente, por favor. Então, vamos lá. Quando que R não está definida? Quando esse denominador aqui é igual a zero. E 50, né, dividido por x mais 5 tem que ser um número real. Então, quando é que isso não vai ser um número real? Quando o x mais 5 for diferente de zero, certo? Ou seja, o x tem que ser diferente de menos 5. Perfeito? Agora eu entendi, certo. Então, a função R não é definida para x igual a menos 5. Então, no domínio dela, o menos 5 não pertence. Certo? Aí vamos seguir em frente. Vamos seguir um pouco mais. Então, a regra da R é justamente essa. 50 menos 50 sobre x mais 5. Vamos analisar aqui o seguinte. Ó. Eu vou pegar um x1 maior que um x2. Certo? Aí vamos pegar o R de x1. Quem vai ser o R de x1? 50 menos 50 sobre x1 mais 5. Certo? E vamos pegar agora lembrando que eu tomei o x1 maior que o x2. Eu vou pegar agora, né, o R de x2. Quem é o R de x2? 50 Menos 50 sobre x2 mais 5. 50 x2 mais 1 mais 5. Aí vamos perceber o seguinte, né? Essas duas quantidades que eu vou circular aqui em azul, ok? São as quantidades que estão sendo subtraídas de 50, certo? Essas duas quantidades estão sendo subtraídas de 50. Se o x1 é maior que o x2, então este denominador aqui vai ser maior que esse denominador aqui. O denominador, olha para o denominador. Certo? Então, esse denominador que eu estou marcando com uma estrelinha aqui, ele vai ser maior do que este denominador que eu estou marcando com duas estrelinhas aqui. Certo? Aí o que acontece? Quando a gente divide 50 por x1 mais 5, eu vou estar dividindo 50 por um número maior do que x2 mais 5. O que significa dizer que esse número aqui, 50 sobre x1 mais 5, é um número menor que o 50 sobre x2 mais 5. Isso. Então, ó, 50 sobre x1 mais 5 é um número menor que 50 sobre x2 mais 5. Nesse caso, a função r de x2 vai ser maior que a função de r de x1. Porque você está tirando aqui mais do 50, certo? Na verdade, eu sei, deixa eu ver, x1 é maior que x2, né? x1, peraí, só um minutinho. O r de x1 vai acabar continuando sendo maior que o r de x2. Exatamente, veja só. Porque ele tirou menos do 50. Pronto, então veja só, essa quantidade aqui que você está tirando desse 50 aqui, ela é uma quantidade menor
do que essa quantidade que você está tirando do 50 aqui. O que significa dizer que o R de x2, né, vai ser um número menor do que o R de x1. E a desigualdade aqui vai ser essa, ó, maior. Certo? Agora, se a gente tivesse feito aqui com a igualdade embaixo, colocando a possibilidade do x1 ser igual ao x2, né? Aí essa desigualdade seria não estrita. Mas aí, na análise da função ser crescente, a gente considera a desigualdade estrita. Então, isso é uma coisa que é verdadeira, tanto se você partir do R de x1 contra o R de x2, como se partir do x1 ser maior que o x2. Então, essas coisas são equivalentes. O que significa dizer que essa função R, ela é uma função crescente, né? Ela é uma função crescente. Então, R Ô, professor, Oi. se a função R fosse, em vez de 50 menos, fosse mais, seria o contrário, né? Exatamente, seria o contrário. Então, R, só concluindo aqui, R é crescente. Certo? R é crescente. R é uma função crescente, tá? Agora essa função R, ela tem uma coisa interessante. Vamos olhar a regra de formação da função R, novamente. Tá? Olha a função R. Quanto mais esse x aumenta, mais essa quantidade que está sendo subtraída do 50 diminui. De forma que eu posso pensar no limite do R de x quando x tende a mais infinito. Qual seria esse limite? Não entendi, professor. Repete, por favor. A função R é 50 menos 50 sobre x mais 5. R de x. Quando o x aumenta indefinidamente, eu posso pensar em x tender a mais infinito, o que seria agora um problema de limite. Qual seria o limite de R de x quando x tende a infinito? Quando x tende a infinito, este denominador aqui cresce indefinidamente, o que faz com que essa fração decresça cada vez mais e essa quantidade que está sendo subtraída dos 50 fique cada vez menor, e tão menor quanto se queira, a ponto de que no limite ela poderia ser aproximada por zero. Certo? Então, no limite, R de x tenderia a quanto? A 50. Ok? Então, o limite do R de x, quando x tende a infinito, seria 50 esse limite. O limite, né? Ou seja, o limite da R de x, quando x tende a mais infinito. Certo? Esse seria o resultado do limite. Tá ok? Qual o valor dessa função quando x é zero? Por exemplo, quando x é zero, ela vai dar 50 sobre 5. Aqui, 50 menos 50 sobre 5, que é 40. Certo? Então, quando x é zero, isso dá 40.
ok? Bem, então são algumas coisas aí que vocês podem prestar atenção sobre funções, limites, domínio, imagem, né? Essas questões aí de comportamento também, função crescente, decrescente, que é interessante a gente entender bem, né? Então agora, olhando aqui um problema puramente de limites, qual seria o limite da função x menos 5 sobre x ao quadrado menos 3x menos 10 quando x tende a 5. Então, para entender esse limite, a gente primeiro precisa observar o seguinte. Uma das coisas que é interessante, né, é que quando a gente substitui, né, o limite, quando substitui o valor, é uma das primeiras coisas que a gente faz, né, substituir esse valor x igual a 5 aqui nessa expressão. Quando substitui o x igual a 5, a gente pensa aqui uma função f, certo? Dada, vamos pensar aqui numa função f, aqui amplamente definida, onde eu tenha f, a regra de f vai ser f de x igual a x menos 5 sobre x ao quadrado menos 3x menos 10. Então, eu penso logo nessa função quando eu olho para esse limite, certo? Eu penso logo nessa função. Bem, aí agora o que acontece, né? Quando x é igual a 5, qual o valor de f? Qual o valor de f? Né? Então, o denominador dá zero, né? Você pega 5 ao quadrado, menos 3 vezes 5, que é 15, menos 10, né? Isso vai dar 25 menos 25, né? Que é zero. Aqui dá zero. Então, essa função, quando a gente pensa em ela em x igual a zero, ela não está definida. Então, o domínio da função f, x real, tá ok, x é diferente de 5. Certo? Será que tem outro número que aqui é um polinômio de grau 2, né? Então, todas as raízes desse polinômio vão estar fora do domínio da função f, certo? Então, tem outra raiz aí, né? Dois números cuja soma dá 3, o produto dá menos 10. Será que a gente consegue pensar? Então, 5 e menos 2. A soma dá 3 e o produto dá menos 10. Então, nas raízes desse polinômio que está no denominador, eu não posso definir essa função f, tá? Então, x diferente de 5 e o x diferente de menos 2. Ok? Então, x nem pode ser 5 nem menos 2. Então, no domínio da função f, eu não posso ter lá nem 5 nem menos 2. O problema agora não é mais a f, é o limite da f quando o x tende a 5. Eu podia pensar também nesse limite quando o x tende a menos 2, certo? Bem, agora é uma tendência, limite é um comportamento aproximado, né? Então, quando você substitui a expressão do número 5 aí, tanto no numerador como no denominador, você vai ficar com uma coisa do tipo 0 sobre 0, certo? Então, se você substituir, ó, 5 menos 5 sobre 5 ao quadrado menos 15 menos 10, isso vai dar, né, alguma coisa do tipo 0 sobre 0. Isso, né, é uma forma indeterminada, certo? Então, isso aqui é uma forma indeterminada. Eu não posso tratar isso aqui simplesmente substituindo
valores, certo? Não posso substituir valores aqui, mas sim eu tenho que verificar se essa forma indeterminada ela vai gerar algo que realmente não existe, ou se eu tenho como realmente resolver do ponto de vista algébrico essa indeterminação e tirar ela daqui, porque ela está disfarçada aí, né? Ou realmente se esse limite não existe, né? No caso aqui, o que é que a gente observa, né? Esse polinômio que está no denominador, ele se fatora em duas partes, o x menos o 5 e o x mais o 2, certo? Então, se eu olhar aqui esse denominador, então eu tenho o limite, agora o limite, né, vai ser x menos 5 sobre aí x menos 5 vezes aí o x menos 2, que é o x mais 2. Essa é a fatoração desse polinômio. Qual é o limite quando x tende a 5? Aí agora, quando x tende a 5, ele não é 5. Ele é próximo de 5. Tão próximo de 5 quanto se queira. E quando o x é próximo de 5, o x menos o 5 não vai ser 0, vai ser próximo de 0. Tão próximo de 0 quanto se queira, mas ele é diferente de 0. Essa você pode se aproximar de 5 pela direita ou pela esquerda, certo? Ou você se aproxima pela direita ou pela esquerda, pouco importa. Se você se aproximar pela direita ou pela esquerda, o x menos o 5 não vai ser 0, e automaticamente eu posso fazer a simplificação do x menos 5 com esse x menos 5 aqui. E aí o limite passa a ser igual ao limite, quando x tende a 5, da função 1 sobre x mais 2. Com isso, eu fiz uma coisa que a gente chama de levantar a indeterminação. Agora, antes a gente tinha, então só para, aqui é um comentário mais de brincadeira, certo? Então antes a gente tinha algo do tipo 0 sobre 0. Então o que a gente fez foi levantar a indeterminação, certo? Isso é só uma brincadeira, tá? Então vejam que agora, com a retirada desse termo aqui, x menos 5, o limite ficou mais visível, que agora eu posso substituir o x por 5. Então, no x igual a 5 aqui, isso vai dar 1 sobre 7. Então o valor desse limite é 1/7, certo? Ou seja, o limite existe. Eu passei a ter, eu tinha uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0, ela foi convertida em algo que existe e deu 1/7. Então, nesse caso aqui, o limite existe e é igual a 1/7, tá? Então, vamos olhar aqui agora esse limite, né? O limite aqui é de polinômio sobre polinômio, tá? Quando x tende a menos infinito. Então veja que aqui eu não vou conseguir substituir o x por infinito, que vai dar uma coisa do tipo infinito sobre infinito. Então também é uma forma indeterminada, né? Do tipo infinito sobre infinito. Mas o que vai resultar isso? Aí eu posso usar o resultado lá que diz que quando você tem polinômio no numerador e polinômio no denominador, o limite sendo no infinito, basta você olhar os monômios de maior grau no numerador e no denominador. Então esse limite
vai ser a mesma coisa que o limite, quando x tende a menos infinito, de... E aí eu vou pegar esse monômio e este monômio. 3x4 sobre 3x4. Só que 3x4 sobre 3x4, né? Aí aqui a gente vai olhar que essa razão, né, ela é igual a 1, né? Então você pega os dois monômios e a razão é 1. Então esse eu posso simplificar isso aqui, né? Vamos dizer assim. Então esse limite aqui vai ser igual a 1. Certo? Eu vou pegar os coeficientes, né? Pega só os coeficientes e compara os coeficientes. Então nesse caso 3 sobre 3 é 1. Se fosse 3 sobre 2, aí seria 3 meios. E assim por diante. Certo? Essa é uma outra propriedade interessante aí para trabalhar com o limite. Então considere essa função f com essa regra de formação: x2 sobre x ao quadrado menos 6 mais 6x mais 9. 6x mais 9. Essa função, né, ela tem um problema no denominador, do ponto de vista aí de definir o seu domínio. O denominador não pode ser zero. Se o denominador for zero, você vai estar dividindo por zero e nos números reais, isso se tratando de uma função real. Quando eu falo de função real, ela tem um domínio, certo? Vai do seu domínio até os reais, quando amplamente indefinida. Certo? O domínio dessa função proíbe que entrem valores onde o polinômio que está no denominador seja nulo. Aí as raízes desse polinômio de segundo grau, dois números cuja soma dá 6 e o produto dá 9. Então 3 e 3. Então 3 é uma raiz dupla, né? Então esse denominador aqui vai ser x menos 3 vezes x menos 3. Certo? Então no domínio de f não entra o 3. Não entra o 3. Essa função é contínua quando x é 3. Então, para ser contínua, você tem que ter três condições, né? O f de A existe, certo? E o limite, o f de x, quando x tende a A, é igual ao f de A. Então, no caso do 3 ali, f não está definida no x igual a 3. Então, quando A é igual a 3, quando A é igual a 3, f de A existe? Não. Certo? E o limite do f de x quando x tende a 3 existe? Bem, quando x tende a 3, né, aí nesse caso o denominador está indo para zero, né, aí já é outro caso de limite, né, quando x tende a 3 o denominador está indo para zero, mas o numerador está indo para 5, certo? Uma constante positiva. Então, esse numerador tende para 5, enquanto que o denominador tende para zero. Aí a pergunta é, se o x tender a 3 pela direita, certo? Se o x tender a 3 pela direita, né,
o x menos 3, x, o 3 está aqui, e o x está tendendo a 3 pela direita. Então, x menos 3 é um valor positivo, certo? De forma que x menos 3 sendo positivo, o x menos 3 também vai ser positivo, e esse produto vai ser positivo, né? De forma que isso vai tender a zero positivamente, tá? Quando o x tende a 3 pela esquerda, aí o x menos o 3 vai ser negativo, o x menos 3 negativo, e o valor vai ser positivo. Isso aqui é um quadrado, x menos 3 ao quadrado, ou seja, x menos 3 ao quadrado vai ser positivo se o x tender a 3 pela direita ou se tender a 3 pela esquerda. Então, nesse caso, o denominador tende a zero positivamente. O denominador tendendo a zero positivamente e o numerador tendendo a 5, que é um valor positivo, então o limite vai para mais infinito. Então, o limite de f quando x tende a 3 é mais infinito. Certo? Mais infinito. Mais infinito. E se fosse aqui no numerador uma constante negativa, se fosse, por exemplo, aqui menos 10 no lugar do 2, isso ia dar, né, 3 menos 10 seria menos 8. Aí o limite seria menos infinito, tá? Então é outro caso de limite aí que dá pra gente discutir aí misturando com continuidade. Então a função não é contínua em 3, porque o limite, quando o x tende a 3, embora ele exista, o f de 3 não existe. A função não está definida quando x é igual a 3, porque o domínio dela é justamente os reais menos o 3, tá? Então aqui um exemplo onde o limite não existe, né? Então qual o limite de 1 sobre x menos raiz de 2 quando x tende a raiz de 2? Aí você vai olhar o seguinte aí, quando x tende a raiz de 2 pela direita, certo? E aí vamos pensar aqui o seguinte, x tendeu a raiz de 2 pela direita, certo? Por valores positivos. A raiz de 2 está aqui. Se o x está vindo pela direita, então x menos a raiz de 2 é um número positivo, tá? É um número positivo. E esse denominador aqui vai tender a zero positivamente. O numerador é 1, então ele já está indo para uma constante positiva. Quem decide agora é o denominador. Então, se o x tender a raiz de 2 pela esquerda, então, se o x tender a raiz de 2 pela esquerda, né, daí o x menos a raiz de 2 vai ser um número negativo, certo? De forma que isso aqui vai tender a zero negativamente. Quem vai definir aí o limite é o denominador. Se for o x tendendo a raiz de 2 pela direita, vai para mais infinito. E se for pela esquerda, menos infinito. Isso. Beleza. Obrigada, professor. Certo? Nesse caso, aqui o x tendendo a raiz de 2 pela direita, certo? Ou o x tendendo a raiz de 2 pela esquerda. Nesse caso aqui o limite, esse limite aqui, ó, ele não existe. Na verdade, o limite, a gente extrapola esse conceito de limite existir ou não existir quando vai para mais infinito. Porque na verdade o mais infinito não é um número, certo? É uma notação, né, que significa um número tão grande quanto se queira, ou seja, não é definido o infinito. Então quando o limite dá infinito,
ele, vamos dizer assim, matematicamente ele não existe. Porém, a gente diz que ele não existe, né, aqui na nossa aplicação, quando a gente não consegue identificar a tendência dele, certo? Então, se der mais infinito, aí eu vou dizer que ele existe, certo? Porque ele é mais infinito. Ou seja, a tendência dele é mais infinita. Agora, se eu não consigo identificar a tendência do limite, aí eu digo que ele não existe, certo? Porque dá divergência, né? Ou vai para um lado, para alguns casos, e vai para o outro, para outros casos. E aí, nessa situação aí, a gente diz que o limite não existe, ok? Ok, professor, obrigada. Tá aqui uma função g, né? Uma função g com uma lei de formação em duas sentenças. Ela vai ser 2 sobre x com x diferente de zero. Veja que agora ela está definida no zero, porque no zero ela é 3. Certo? Ela é 3 no zero. E aí, essa função é contínua em x igual a zero. Então, se ela é contínua em x igual a zero, então o g de zero tem que existir. G de zero existe. G de zero é 3. Então G de zero existe. Ok. Segundo ponto. Limite do G de x, quando x tende a zero, existe. Quanto é esse limite? Então, se x tende a zero, ele é diferente de zero. Então, eu vou trabalhar com essa regra aqui. Certo? Essa regra aqui. Então, se o x tende a zero, eu vou pensar agora o seguinte, facinho. 2 sobre x. Essa quantidade, quando x tende a zero, pela direita, ou ela quando x tende a zero pela esquerda. É o que vai decidir se esse limite existe. Então, se o x tender a zero, né, pela direita, esse limite vai dar mais infinito. E se tender a zero pela esquerda, o limite vai dar menos infinito. O que significa dizer que o limite, quando x tende a zero do g de x, ele simplesmente não existe. Perfeito? Então esse caso aqui é um caso em que os limites laterais divergem. E aí o limite da g não existe. Então essa função g ela não é contínua quando x é zero. Agora vamos pensar graficamente isso aqui, né? Vamos ver se a gente consegue pensar isso graficamente. Então, o zero está aqui no meio, o x tende a zero. 2 sobre x. É um ramo de hipérbole, né? Quando x tende a zero, né, isso vai para mais infinito. Então, se for pela direita. E quando x tende a infinito, isso vai para zero. Então, isso aqui vai ficar algo assim. Certo? E se for pela esquerda, aí vai dar menos infinito, né? Vai ficar algo assim. De forma que no zero, essa função dá um salto de menos infinito a infinito. Certo? Então essa função não é contínua em x igual a zero. Tá?
E ela está definida, né? Porque quando o x é 0, né? Aí eu passei a definir ela, né? No x igual a 0, ela é 3. Então tem um número 3 aqui, ó. Você marca um pontinho cheinho aqui, uma bolinha cheia. No x igual a 3. Então, no x igual a 3 ela é definida. O f de x, o f de 3, o g de 3 é, aliás, o g de 0 é 3, né? O g de 0 é 3. Então o g de 0 é 3, mas os limites laterais, quando o x tende a 0 pela direita ou pela esquerda, dão valores totalmente divergentes. O que faz com que o limite de g de x, quando o x tende a 0, não exista. Ok?